Olá pessoal, filosofia em poucas palavras. Vamos falar um pouquinho de um dos maiores filósofos sofista conhecido, que é Protágoras. Protágoras, um sofista que viveu lá na volta dos anos 481, né? Não se sabe muito sobre a sua vida, como também sobre a sua morte. Como bem temos apresentado a todos nós, que os pré-socráticos, ou aqueles que vieram antes, os sofistas não são tão conhecidos como os pré-socráticos, mas fazendo aqui a ideia que aqueles que vieram antes de Sócrates, normalmente o conteúdo das suas narrativas filosóficas não se tem ela totalmente prontas, no sentido que nós podemos enxergá-las em uma obra completa. O que nós temos são simplesmente fragmentos. Assim como também com Protágoras, né? Nós temos o fragmento das suas obras. Então, não se sabe como ele morreu. Alguns têm dito que ele escreveu uma obra contra os deuses gregos e ele foi condenado à morte. Fugindo, ele se afogou. Porém, outros dizem que não, que ele morreu totalmente de bem com vida, numa condição boa. Temos esses dois pontos de vista. Porém, ele também foi alguém delegado a escrever uma constituição, né, para a colônia pá-helênica. Ele escreveu essa constituição nos anos 444, né, antes de Cristo, por volta dos anos 44 antes de Cristo. Porém, como eu já disse, não se tem muito sobre o fragmento do conteúdo da sua filosofia, sobre uma obra, uma suma da sua obra filosófica. Então, nós temos simplesmente fragmentos. E ele é um sofista, como eu já disse, é um sofista bem renomado, é um sofista que cai nessa questão do relativismo, porque a maioria dos sofistas tem essa ideia do relativismo, mas não como hoje. Ele é um sofista que simplesmente dizia que a verdade ou o conteúdo claro, ele deve ser uma verdade no sentido que ela é ético, ela é útil, oportuno e sensato para o indivíduo ou para o Estado. Então, um Estado, ela tem as suas normas e o indivíduo que está dentro desse Estado precisa cumprir essas normas, ser submissa a essas normas, ou não, esse indivíduo deve ser banido desse Estado. Então, essa verdade constitucional desse Estado torna-se uma verdade para esse Estado, porém, para certos Estados, tal verdade pode não ser útil, nem oportuna, nem sensata. Então, você consegue ver um ato de ser conservador e, ao mesmo tempo, ter essa ideia de relativismo na sua cosmovisão. Então, para ele, a verdade, ela é tanto individual como ela é tanto estatal, né? Cada estado tem um princípio, tem uma constituição. O indivíduo que está dentro desse estado precisa olhar para essa verdade como uma verdade verdadeira, não como uma verdade absoluta, porque para ele não existia esse requisito da verdade absoluta. Uma das frases dele, bastante conhecido, é: o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são o que são e daquelas que não são o que são. O homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são o que são e daquelas que são o que não são. Meu amado, quanto à interpretação dessa frase de Protágoras, é bastante complexa.
tem-se várias interpretações. O que ele quis dizer com homem? É num sentido individual ou no sentido genérico? E o que ele quer dizer com as coisas? Simplesmente aquelas sensíveis? Ou também ele quer dizer com as não sensíveis? Podemos dizer com coisas físicas ou também no sentido das coisas metafísicas? Então, a questão aqui, as pessoas têm debatido o que ele quer dizer quanto a isso. Então, não podemos chegar a uma conclusão absoluta o que Protágoras quer dizer com essa frase. Porém, como eu já disse, ele era um relativo, mas ele era tradicional. Para ele, a escola precisa ser tradicional, as pessoas precisam ser ensinadas. Ele não buscava uma revolução educacional, porque cada estado tem a sua verdade, cada indivíduo precisa ser educado de acordo com os princípios estadual de cada estado quanto à educação. Porém, eles traziam essa ideia de dúvida, essa ideia do ceticismo, essa ideia de analisar, criticar aquilo que é ensinado e, ao mesmo tempo, não olhar como uma verdade absoluta. E aí vem uma frase dele sobre a questão de deuses. Ele diz o seguinte: quanto aos deuses, não posso afirmar com certeza que são o que são e o que não são, nem qual a sua aparência, pois existem muitas coisas que embaraçam o conhecimento certo, a obscuridade dos assuntos e a brevidade da vida humana. Então, ele fala, ele não tem como falar o que realmente são os deuses e o que eles não são. Porque existem muitas coisas sobre esse assunto e como também existem muitas coisas que trazem obscuridade, que não trazem uma clareza ampla sobre o assunto. E principalmente quanto à brevidade da vida, porque isso é uma coisa muito além, é uma coisa transcendental, infinita. Então, a vida do homem é totalmente insuficiente para se aprofundar filosoficamente no conhecimento quanto à questão dos deuses. Também diz que ele contribuiu na ciência da gramática, diz que ele classificou as diferenças de várias sentenças, como também distinguiu terminologicamente o gênero e o substantivo. Então, ele foi um dos, como nós podemos dizer, pioneiros do estudo da ciência da gramática. Então, ele é um filósofo sofista, um dos maiores no meio dos sofistas, assim se diz. Platão, nos seus diálogos, tem alguns relatos sobre ele. Então, principalmente essa frase que o homem é o padrão das coisas que são e que não são. Platão tenta desboçar, tenta falar o que isso quer dizer, porque isso é uma questão filosófica. Então, é muita coisa para se falar sobre esse sofista Protágoras. Porém, recomendo a leitura, a pesquisa e que estudemos os sofistas para tirarmos alguns tabus que nós temos no meio acadêmico sobre os mesmos e também alguns que nós temos escrito, né? Então, os sofistas, eles eram totalmente relativistas, não acreditavam na conservação das coisas. Pense nisso. Protágoras, um dos maiores sofistas.